Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Boa noite para você que está nos ouvindo no carro, em casa, no trabalho, pela Rádio Clube 95.7. Para você que também está ligando ali, acabou de ligar o YouTube, vai nos acompanhar ao vivo e pode deixar tanto no YouTube com comentários, pode enviar perguntas. A gente quer que você participe desse programa de segunda-feira, o Lugar da Fala, eleições, em que nós vamos falar de política, esse assunto que você pode até não saber que gosta, mas lá no fundo tem uma coceirinha, né, de curiosidade. E estou aqui no estúdio com o Dr. Frederico Reis, nosso parceiro, advogado eleitoral do Lugar da Fala, com Cláudio Oste, o nosso famoso Paçoca com Cebola, o maior blogueiro de política do sul, do hemisfério sul, e com a candidata, a pré-candidata a prefeita de Londrina pelo PT, Isabel Diniz, que hoje participa da segunda rodada de entrevistas com pré-candidatos a prefeito. Obrigada, Isabel, por ter vindo até aqui. A gente já vai começar assim de cara com você, já fazendo a pergunta, porque todo mundo está curioso. Com que ânimo, com que expectativa você parte para essas eleições municipais, sabendo, ao que tudo indica, pelo menos até anteontem, que Londrina é uma cidade conservadora? Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Dr. Frederico. Boa noite aos nossos rádio ouvintes, onde estiverem. Eu chego neste momento, às vésperas, das eleições, com essa oportunidade de fazermos a pré-campanha, que é o momento da gente se apresentar à cidade, muito animada. Estou bastante animada, entusiasmada, porque isto faz parte do meu perfil, da minha trajetória. Eu venho de uma família, de um espaço em que a minha família sempre discutiu, participou e se formou sobre política. A minha formação de política vem de ouvir a Hora do Brasil. Na minha casa, desde criança, era sagrado ouvir a oração das 6 horas e ouvirmos a voz do Brasil. Porque os meus avós, que foram revolucionários em 30 e 32, e diziam: quem ouvir a voz do Brasil, conhece o Brasil, sabe o que está acontecendo. Então é com este ânimo e essa expectativa. Quero dizer também que Londrina é o lugar, o espaço em que a minha família chegou na década de 30, também muito conservadores. Eu venho de uma família, a família brasileira, londrinense, paranaense, sulista, paulista, ela é conservadora. No entanto, a questão não está aí. Ser conservador não é um problema. O problema é quando se utiliza deste termo, desse costume, desta prática, desta origem, Aqui Londrina, ela vem desta origem e se utiliza para carimbar algumas questões, E transformá-las, inclusive, em questões odiosas, em mentiras, em falsas informações, que é o que eu acredito que ao estarmos iniciando esta rodada, e quero dizer que me sinto muito lisonjeada por ser inclusive entrevistada por vocês dois. Eu já disse, Carla e Cláudio para mim são aquelas referências, e Dr. Frederico também, na área da formação, do jurídico, que é onde vem a minha formação política e de atuação comunitária e coletiva. Isabel, conta um pouquinho de você. Como é que é a sua história? Você trabalha com o quê? Onde você já atuou? E por que que você realmente começou a participar efetivamente da política? Já que a gente percebe que há uma certa aversão das mulheres a participar mais ativamente da política. São poucas as mulheres que entram nesse meio. Conta um pouquinho da sua história. É porque para participar desse espaço efetivamente, e inclusive indo
para esse espaço de participação, que é um espaço de participação de disputa, tem que ter coragem, né? Como eu disse, esta coragem a gente traz de formação, traz de berço, né? A minha atuação e a minha participação política eu faço desde pequena, né? Com 7 anos, com 8 anos, questionando lá na barranca do Rio Tibagi, que é onde eu cresci, no patrimônio Guairacá, por que nós não tínhamos transporte para ir para a escola, né? Por que nós não tínhamos posto de saúde numa comunidade tão grande, né? Por que nós não tínhamos outros serviços públicos, como as estradas, que sempre foi um grande desafio. Então, desde muito cedo, eu, né, como disse, ficava ouvindo o pai e os avós conversando, dizendo, criando na expectativa da reabertura democrática, que para nós era uma... Né? Eu me lembro quando a nossa família recebeu, numa tardezinha, em plena ditadura, a questão do recenseador. E os nossos vizinhos não queriam receber, Dr. Frederico, o recenseador, que era o professor da nossa comunidade. E a nossa família recebeu. E eu me lembro que meu pai reuniu o pessoal no terreirão de café para ouvir as perguntas que o recenseador, que era no nosso caso o nosso professor, ia dirigir para tirar o medo, né, para que as pessoas fossem estimuladas a participar. Eu, com 16 anos, quando fui tirar o meu título, o dia que eu fui tirar o meu título de eleitor, que eu vim de carona, de caminhão de areia para Londrina, porque já era o último prazo, não dava tempo de tirar lá na escolinha, eu também passei na Câmara Municipal e fiz a minha filiação partidária, porque eu acredito. Depois, mais tarde, também nos processos formativos, seja na área do trabalho, na área jurídica, da qual também sou uma apaixonada, aprendi muito, também na formação. E um outro espaço de formação e de consciência, de participação de leiga e de mulher foi o espaço da igreja, das comunidades eclesiais de base, dos grupos de reflexão, mais tarde das pastorais sociais, e hoje eu sou agente de pastoral há mais de 35 anos na Arquidiocese de Londrina e tenho uma atuação direta na Comissão Pastoral da Terra no Paraná e já fui também, de 2000 a 2008, coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra no Brasil. Isabel, você desde sempre está do PT. Em algum momento você já falou assim, meu Deus do céu, que jaca que eu estou fazendo aqui, não dá para mudar de partido ou então mudar a forma como o PT estava fazendo política? Nunca tive dúvida ao partido que eu pertenço. Agora, assim como outros partidos, como em outros momentos da trajetória e da militância política, pastoral, profissional, inclusive, a gente tem dúvidas sim, se questiona, né? Por que se aconteceu isto ou aquilo, que desvio foi esse? Em qual, né, momento da trajetória e do momento? Principalmente quando, ao final do governo Lula, no campo que eu atuo, e eu estava neste período coordenadora nacional da Pastoral da Terra, por exemplo, não termos realizado e colocado em prática o 2º Plano Nacional de Reforma Agrária, que teria discutido, né, naquele período, naquele momento, esse passivo histórico que nós temos, que é a discussão da concentração da terra, do trabalho escravo, da violação, da violência. Mesmo em Londrina, você acredita que em Londrina existe esse espaço? Como que você vê essa questão sendo, a gente trazendo para o município, para o local? Bom, eu participei, acompanhei os 3 mandatos que o Partido dos Trabalhadores teve em Londrina. Você participou efetivamente na administração? Você foi nomeada, teve cargo? Quando eu retornei de Goiânia, em 2008, eu participei dos últimos 3 anos da administração, junto com o professor José Paulo, coordenando o programa de coleta seletiva do nosso município, que inclusive no período recebeu um prêmio do Banco Mundial.
E no governo dos 5 anos do prefeito Sheida, acompanhei a partir dos conselhos comunitários, principalmente de saúde, de desenvolvimento rural, toda essa discussão do programa médico da família, do programa saúde da família, as conferências, que eram um passo importante de participação, e eu acreditei. Nesse momento, nunca tive dúvida de que era possível fazer. Eu acabei te interrompendo. Desculpa. Me desculpa, não, eu te interrompi. Sobre a questão da reforma agrária, né? O que ela poderia acrescentar ou ser debatida ou puxar talvez para outros lugares aqui em Londrina? Em Londrina, nós temos um exemplo concreto. Claro que em Londrina, na década de 90, final de 80 e 90, nós tivemos um grande momento de efervescência da luta pela terra. Haja visto que Tamarana, no período, pertencia ao município de Londrina, nós temos lá 18 assentamentos de luta pela reforma agrária. Em momento, inclusive, em que os proprietários disponibilizaram para aquisição estas áreas. Depois nós tivemos aqui na região de Londrina, e eu digo mais ali especificamente em Tamarana, que pertencia a Londrina, um projeto que se chamou Banco da Terra, né? Que era uma outra modalidade, mas que infelizmente está sucateado, né? Sem falarmos, inclusive, nas vilas rurais, que foi um outro debate também de tentativa, né, de organizar, de que as pessoas não fossem para os acampamentos, para a Lona Preta. Mas nós temos, recentemente na nossa história, e isso, né, menos de 20 anos, em Londrina, o maior assentamento, né, podemos dizer, da região sul, né, próximo da cidade, com que cerca de 520 famílias, uma área que estava degradada, né, uma atividade pecuária que não rendia mais, e que se hoje você olha a quantidade de produção de alimentos, né, de derivados de leite, da agroindústria, a própria questão dos hortifrutigranjeiros. Orgânicos. E orgânicos, inclusive, todo esse esforço que tem sido feito pela cooperativa local para que a gente possa fazer. Então, é um exemplo, é uma forma concreta de que a reforma agrária, seja na modalidade da reivindicação da luta social, seja ela como um programa de ação governamental, com recursos, formação e um bom acompanhamento das famílias que ali vão ser assentadas, é possível melhorar. Se nós pensarmos do ponto de vista de trabalho, de geração de renda, de qualidade de vida, e o que isso impacta, os 18 assentamentos no município de Tamarana. Hoje, o maior PIB de Tamarana é a agricultura, inclusive destas áreas, que voltou, inclusive, a produzir a cafeicultura, que é uma marca da nossa região, né? E que trouxe desenvolvimento, instalação, geração de renda, de trabalho e qualidade de vida. Isabel, você... Desculpa, pode falar, Fred, porque senão eu tomo conta e não deixo mais ninguém falar. Eu tenho esse problema. Não pode deixa, falar. Frederico. Desculpa então vamos aí, lá, Frederico. doutor. Isabel, a sua expectativa para a eleição. Você já participou da eleição na última campanha para prefeito. Eu né? estive vice do doutor Carlos Calassara. A sua expectativa para a eleição esse ano? É uma expectativa de participação e de contribuição nas eleições 2022 em Londrina. Seja do ponto de vista de qualificar o debate. Nós temos que sair, né, dessa polarização, direita, esquerda, extrema-direita, ódio, violência, né? A gente ficar procurando defeito ou criminalizando o candidato, a candidata. E porque isso é ruim, não só para o processo eleitoral, para a afirmação do processo democrático, que são as eleições, né? O processo democrático que permite que todos aqueles que estejam em condições legais, né, diante da lei, o senhor sabe disso, né, perante a justiça eleitoral, tenham condições de participar. A minha expectativa é essa, é de contribuir nesse processo, qualificar, né, recuperar o que a Carla disse no início, né? Nós passamos um período que não é curto,
né, já de um bom tempo, a população, o cidadão, o eleitorado está desanimado, está descrente da participação política, inclusive da participação política eleitoral, levando as pessoas a dizer, quem ganhar depois vai fazer alguma coisa. E nós sabemos que não é ato mágico. Então é nesse sentido, Frederico, que eu chego animada, entusiasmada e espero contribuir no debate, né, na qualificação do processo eleitoral para que as eleições de 2022 em Londrina sejam as melhores, para que a gente recupere o que tem de bom, participativo, né, e educativo nas eleições. Isabel, você comentou agora há pouco sobre os mandatos do PT. Em Londrina, o PT comandou a cidade com o Luiz Eduardo Sheida, médico, que foi vereador em Londrina, e depois por 2 momentos, né, eleição e reeleição, com o Nedson Micheletti. Isso. Né? No entanto, nas últimas 2 campanhas, na de 2016, também médico, o Darlone Orente, que me processou, mas eu não vou contar essa história aqui hoje. Fica para o outro dia. O Darlone, na eleição de 2016, ele fez 1,76% dos votos. Na eleição seguinte, em que você participou, em 2020, como vice do Carlos Scalassara, o PT fez 2,5%. O que aconteceu em que o PT teve 3 mandatos na cidade e depois decaiu para ter um desempenho tão abaixo do que as pessoas imaginavam que teria nas seguintes? Qual a avaliação que você faz? E só complementando, você acha que a questão federal influenciou muito nessa queda de rendimento? Bom, primeiro que em política, em número e eleição não existe acho, né? Existe coisas reais, né? O processo que nós vivemos a partir de 2015, 2016, ele coincide justamente neste momento em que, a nível nacional, havia este momento em que você começa a perceber que o eleitorado, as pessoas, os cidadãos, eles estão descrentes. E coincide também com momentos, com ações, com movimentos que vão colocando isso, né? E nós não podemos esquecer que em 2016 está a marca do que nós vimos acontecer neste período trevoso, odioso, que culminou no que culminou no Brasil, né? Então, como historiadora, a gente também, né, traz esse elemento de que é preciso olhar para a realidade, ela te aponta sinais, né? A votação, tanto do Dr. Darlone como do Dr. Carlos Scalassara, ela está dentro de um contexto, né, em que estavam acontecendo, e nós não podemos negá-los, né, o processo de cassação da presidenta Dilma, com tudo que resultou e tudo que foi construído, né, de aumento e até, né, a questão das fake news, que é a produção da mentira, que se coloca a verdade, que não é verdade naquilo colocado, né? Em 2020, nós estávamos vivendo um outro momento no Brasil, inclusive de direção política do Brasil, que fez uma opção. E quando o eleitor faz a sua opção, ele precisa ser respeitado, porque a democracia prescinde desse respeito e participação, né? E nós estávamos vivendo aquele momento. Claro que para nós, do Partido dos Trabalhadores, o impeachment da presidenta Dilma, a prisão, a condenação e prisão do presidente Lula trouxe um impacto muito grande. Por vezes, isso impactou profundamente na militância, cansada, desatualizada, né? Dizendo, agora, chegamos no poder, temos o poder, pronto, está resolvido. E não, o processo demonstrou, né? E depois 2018 a 2021, nos mostrou que a fragilidade da democracia não estava consolidada. E o que acontece a nível nacional impacta em Londrina, né? Então, temos questões passivos, temos saldos positivos dos 3 mandatos do Partido dos Trabalhadores, temos desafios que ficaram, assim como temos de outras gestões também. Então, de fato, cada eleição ela é um momento, mas não dá para negar que esse momento, de 2016 a 2021, foi um momento, uma linha histórica difícil de atravessar, em que não só o Partido dos Trabalhadores, mas a militância, as organizações sociais, os movimentos populares, né,
ficaram como que acomodados, tiveram intimidações, não foi à toa, porque todos nós, né? Quantas pessoas... Teve gente que foi assassinada, não foi só perseguida, criminalizada, mas também foi assassinada. E isso traz um impacto, né? Isabel, deixa eu aproveitar, conversar Carla. com a candidata agora, com a pré-candidata. E eu Pré-candidata, gostaria que você fizesse uma análise da administração Marcelo Bellinati, como o PT, como você, pré-candidata, enxerga a gestão do prefeito Marcelo Bellinati. Então, Carla, como eu disse, eu sou uma pessoa que tem uma atuação, né? E a minha atuação, ela está muito vinculada às comunidades de periferia, que é onde eu tenho a minha atuação, inclusive pastoral, né? Enquanto uma agente de pastoral social. Então, é este olhar de uma pessoa que tem uma atuação, que vive, que mora, que tem relações, né? Que tem uma participação nesse entorno da cidade, né? Que não é a não cidade, não é o centro, né? Não é a região central, mas também não é a não cidade. Mas estando e morando na periferia, onde eu moro há 35 anos, eu tenho uma atuação no espaço da não cidade. E é atuando, ouvindo, percebendo e tendo este olhar do cidadão, do londrinense, do munícipe, da pessoa que vive aqui, me traz esses elementos, né, tanto para mim, candidata, como também para o meu partido, que é o que nos estimula e nos propõe, que é o não cuidado com algumas situações. Quais? Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o desafio de praticamente 8 anos de uma administração que não considerou o desafio da moradia popular e social em Londrina. Hoje nós temos quase 30 ocupações em Londrina, né? E nós não fizemos este esforço, né? Então, o desafio da moradia popular, né? Nós não diminuímos porcentagem na fila dos cadastrados da habitação moradia popular social. Eu moro no Conjunto São Lourenço, que foi um dos últimos conjuntos habitacionais construído aqui em Londrina. E nós Qual sabemos, década? Na década de 80. Bastante tempo, né? Então, esse é um desafio, não olhar para essa demanda, né? E aí nós temos, por exemplo, 3 áreas, né? Eu vou falar de uma área. No último período, eu acompanhei, porque eu participo do trabalho da paróquia ambiental que a Arquidiocese de Londrina tem, e nós temos um trabalho nessas áreas. E acompanhamos toda a discussão ali, para dar um exemplo, da ocupação do Cristal, lá na região sul. A Comissão de Mediação de Conflitos do Tribunal de Justiça veio, né? A Coapar veio, vários órgãos públicos vieram, né? Mediados, criamos audiência, reunião pública, momentos de escuta, e o proprietário da área... Opa, gente, teve um probleminha técnico, que caiu o negócio. Estamos arrumando aqui. E vamos só esperar. Eu peço a você que está ouvindo a rádio, mais 10 segundinhos que já estamos arrumando aqui, ok? Continue, Isabel. Isso. Então, nós fizemos reuniões e audiência e o proprietário disse, eu permuto esta área para o assentamento das famílias, com o terreno do lado, que era um terreno público. E a gestão, a prefeitura, a Coab, além de não ir em nenhuma das audiências, não recebeu nem a comissão e nem o proprietário. Isso sem falar de toda a questão do Aparecidinha, que é uma coisa enorme, sem falarmos do desafio enorme que é o Flores do Campo. A outro desafio é a questão da saúde pública em Londrina. É inegável. Tanto que nós estamos, né? Claro, não é um fato isolado, né? A questão da dengue, né? Não é um fato isolado, mas muito do que está acontecendo, ela é falta, sim, de investimento, de canalizar recursos, de buscar recursos. De vacina também do governo federal, de não ter ido Claro atrás. que a vacina também é um desafio, né? Claro que o que nós passamos no período da pandemia do Covid, né? Eu perdi uma irmã hemofílica, porque não conseguimos que ela fosse vacinada com os especiais. Eu fiquei 18 dias na UTI.
Então, aquele momento. Então, uma coisa foi a pandemia. Na pandemia, escancarou que não só nós estávamos preparados, mas o que eu estou dizendo hoje, a saúde pública, se você for numa unidade básica de saúde, ela está sucateada, ela está saturada, o cotidiano já tinha, nós precisamos de efetivo, de agentes de saúde, os agentes de dengue, o programa médico de saúde da família não está na rua, né? E você chega na UBS, e eu estou dizendo isso porque eu tive dengue há 20 dias atrás, e fiquei 20 dias indo lá no posto de saúde para fazer aquela medição que a gente tem que fazer. Os funcionários, os servidores, trabalhando 12 horas por dia, repetidamente plantão, né? Sem estrutura, sem atendimento, e além do que, a questão de não prever, né, porque essas coisas você prevê com o planejamento, reformas de unidades básicas de saúde necessárias, mas sem nenhum planejamento. E isso aconteceu em pelo menos 5, 6 comunidades ao mesmo tempo, quando nós estamos no meio de uma situação como é a questão da dengue, né? Sem falarmos nos desafios, principalmente dessa questão de que a atenção da administração atual não foi voltada necessariamente para a questão da afirmação das políticas públicas. Se nós pegarmos que algumas políticas públicas, elas vieram paradas de recursos do governo do estado, né, já vamos virar o segundo ano, bastante recursos chegando em Londrina do governo federal, mas nós vimos que também não houve. Outro desafio que está ligado à questão da saúde, está ligado ao saneamento básico, é essa questão da coleta seletiva. É um absurdo. Hoje a cidade ela está com lixo por todos os lados. Eu, por exemplo, peguei dengue porque eu fui visitar uma das comunidades, levar um trabalho que nós fazemos lá pela Pastoral Ambiental. Eu sou agente, né? Até o dia 1º de agosto eu tenho que ganhar a vida, trabalhar. E eu e o meu colega, meu coordenador de pré-campanha, o Nelson, pegamos dengue no mesmo local. Pelo excesso de lixo, de água parada. E todas as 3 comunidades, todo mundo. Então, esse é um desafio. Coleta seletiva, educação ambiental, está ligado ao saneamento. Então, são elementos que nós precisamos considerar. E não se trata de ser, então, porque agora a candidata do PT vai bater no Marcelo. Não. O prefeito Marcelo tem os seus valores, né? É um político respeitável. Temos uma relação histórica desde quando o Marcelo é deputado estadual, né? O Partido dos Trabalhadores. Marcelo Bellinati era deputado federal quando o Nédson estava na administração. Ajudou a trazer muita coisa para Londrina. Só que neste momento é um desafio, né? Que o cuidar das pessoas, que foi a sua marca de campanha, sua identidade de campanha, não se configura, né? Nós temos algumas ações, né, que são focadas para alguns segmentos da cidade, para algumas áreas da cidade, mas quando você chega nesse espaço que eu digo, sem falarmos de situações que estão fora, né, daquilo que não é considerado considerado território reconhecido, que são o caso, por exemplo, das ocupações. Nenhuma ocupação é reconhecida, né? E ao passo que, então, só para concluir, quando nós estivemos na administração, por exemplo, na administração do Nédson, foi pavimentado, foi regularizado, foi levado saneamento, rede de esgoto para inúmeras comunidades. Santa Fé, Monte Cristo, João Turquino, né, parte da União da Vitória, Jardim Franciscato, Itapuã. Então, nós temos elementos que é possível fazer. Então, esse cuidar das pessoas falta. Falta quando você está lá, né, ouvindo as pessoas, trazendo, reivindicando, mobilizando. E é com esse pessoal que a gente está dialogando, né? Só uma coisa, diga, Isabel. O PT ele teve 3 oportunidades na Prefeitura de Londrina, né? Foram 12 anos de mandato e mesmo assim não se consolidou como um partido em que as pessoas admiram, vamos dizer assim. Nesse momento, ainda há uma disputa ideológica muito grande entre direita e esquerda. Nas últimas eleições, a direita de Londrina ela despejou quase que 70% dos votos para este grupo. O que vocês podem apresentar para tentar reverter
né, essa posição hoje da população, do eleitor, em favor de um discurso de vocês? O que vocês conseguem apresentar? O que nós queremos, que eu disse, nós queremos dar qualidade à campanha eleitoral, né? E ter 12 anos de administração em Londrina tem-se um acúmulo e um passivo positivo. Isso que eu disse, né? Não dá para dizer que você passa na administração pública por 12 anos e não deixa marcas. Tem desafios, assim como dos nossos adversários, dos nossos oponentes, também tem passivos que vão ficar, são coisas que ficam, não se resolve tudo apenas numa gestão. A questão da marca é isso, né? Se consensuou que você era ou do MDB ou você era Arena. Né? Com a reabertura democrática se ampliou os partidos. E aí cada qual foi se ajeitando. Ora para a direita e a esquerda. E essa questão de direita e esquerda, né? Tudo a vida teve. Né? Em Londrina, nós tivemos os históricos, que sempre foi, né? As famílias históricas de Londrina. Mas sem fazer essa retrospectiva, Isabel, desculpa, é porque a gente agora está acabando o tempo, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, a nossa perspectiva é trazer isso, é trazer o que já está mudando no Brasil, mesmo que tenha a pecha, que tenha a marca. Aqui a polarização vai ser extrema-direita. A questão não é a direita, a questão é a extrema-direita. Que volto a dizer, né? Não tem vergonha, não tem constrangimento de dar informações falsas que não são verdadeiras, o que não existe. E nós queremos fazer o debate do quê? Do que nós contribuímos no crescimento, no desenvolvimento da cidade. Queremos trazer o que já está acontecendo no governo federal e que tem sim impactado em Londrina, e queremos propor o que é que nós podemos somar e ampliar, né? Sendo uma candidatura do presidente Lula, do time do Lula em Londrina, fortalecendo a articulação com os partidos da nossa federação, com partidos como a Rede, que já está nos apoiando. Esperamos ampliar o diálogo para que a gente possa justamente fazer isso. Carla, Frederico, Cláudio. Distender essa questão. Quem é do mal, quem é do bem. Não existe isso, quem é do mal e quem é do bem. E nós acreditamos nisso. Essa questão do mal e do bem. Então nós queremos dizer, porque a administração do PT é do mal, né? A administração de outros, não. Tem que distender isso. E isso a gente só faz, doutor Frederico, Carla e Cláudio, no debate, apresentando as ideias, os debates. E nós estamos iniciando isso. Um amplo processo de diálogo e realização de plenárias nas comunidades, nos segmentos, plenárias identitárias, para que a gente possa ouvir a população, o eleitorado. Porque o nosso compromisso é com o povo de Londrina. E a gente quer qualificar isso. Volto a dizer, este é o nosso compromisso. Eu queria agradecer muito a sua presença, lembrando para todos os ouvintes, né, a proposta do programa é que sejam 30 minutos de entrevista com cada candidato. Já deu o nosso tempo, né? Teremos novas passa muito rápido, teremos novas oportunidades, com certeza. E agradecer muito a sua disposição de estar presente aqui e por ter esclarecido os pontos que a gente acabou questionando. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Carla. Já voltamos agora, daqui a pouquinho. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tem que dar boa noite, porque senão a gente atropela, né? Na Clube FM, daqui uns minutinhos, estamos de volta para agora falar sobre dicas de campanha, marketing, comunicação e direito eleitoral. Direito eleitoral com Frederico Reis. Você está ouvindo na Clube FM, Lugar da Fala. Estamos apresentando Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Olá, você está muito bem acompanhado agora no segundo bloco do Lugar da Fala Eleições. A gente no primeiro bloco estava conversando com a Isabel Diniz, que é pré-candidata a prefeito de Londrina pelo PT. Eu fiz um errinho aqui, pré-candidata a prefeita de Londrina ou prefeito de Londrina pelo PT. Já ia cometer a gafe de novo, pelo PT. E nesse segundo bloco, a gente vai conversar agora um pouco com você, que é ou pré-candidato, ou que tem que montar uma equipe, né? Muitas vezes o candidato está justamente nesse dilema
que tipo de equipe escolher, que tipo de pessoa escolher. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa aqui. O Dr. Frederico vai falar um pouco sobre dicas eleitorais. Dr. Frederico Reis, especialista com atuação há muitos anos na questão eleitoral, no direito eleitoral. Ele vai dar algumas dicas como na pré-campanha. Cláudio Ost logo mais fala sobre equipes e marketing. E eu, Carla Sen, jornalista, começo falando um pouco sobre o papel da imprensa e das redes sociais. Que tipo de importância você deve reservar para cada um desses segmentos da comunicação? Eu confesso que tenho ouvido muito assessor, experiente até, repetindo por aí que candidato, esqueça a imprensa, esqueça os jornalistas, não perca tempo com isso, evite debates, foque apenas nas redes sociais. E isso é uma grandíssima bobagem. Eu vou explicar por quê. Porque a imprensa, principalmente o impresso, o rádio, os programas jornalísticos do rádio e da TV, eles têm um caráter documental. Tudo que é gravado, claro, se for um jornal sério, se for uma rádio, um radialista sério, que é a maioria, né? E os programas de TV, a mesma coisa, os programas jornalísticos, tudo aquilo que fica guardado ali naquele arquivo que hoje em dia está nas nuvens, ele pode ser usado contra o candidato e, principalmente, pouca gente se dá conta disso, que ele vai também reforçando a credibilidade do perfil do candidato durante a campanha. Então, o que acontece? Quando chegar lá na hora do debate da campanha, faltando 15 dias para a eleição, quando está tudo pegando fogo, é aquele momento mais difícil, mais crucial, que o candidato já está exaurido. Se ele tem um bom arquivo de imagens favoráveis ou até mesmo moderadas, em que ele participou da resolução de algum problema, que apresentou propostas, tudo isso tem um valor de ouro, porque daí quando começam justamente as fake news, né? Começa o período infernal, né? Das fake news, que já começou agora, inclusive. Mas quando a coisa esquenta mesmo, quando o vulcão estoura, é na imprensa, é no registro de jornalistas, de matérias já publicadas, que o pré-candidato pode procurar. Matérias que reforçam o que ele está dizendo, ou pelo contrário, até ele pode ser bombardeado pelos adversários naquilo que foi dito na imprensa. Você está de acordo com isso, Claudião? Sim, é importante, na verdade, imprescindível, eu adoro essa palavra, hein? Imprescindível, é bonito, né? Imprescindível, para uma segunda é boa? Muito boa. É imprescindível que o candidato, ele crie uma reputação. O que é criar uma reputação? É que ele se torne a pessoa entendida no assunto e nos temas que ele vai propor na campanha. Mas isso tem que ser feito com tempo. Não dá para chegar a um mês da campanha você querer ser o técnico da seleção brasileira sem que você nunca tenha jogado um futebol, se você nunca tenha lido sobre o esporte, discutido técnicas, etc. Dá tempo ainda, Claudião? Dá tempo, mas tem que ser já, né? Porque essa construção da reputação, ela leva tempo. Por exemplo, a pessoa ela quer ser especialista em habitação. Vamos pegar um caso assim. Ela precisa estudar sobre isso muito, porque é um tema extremamente complexo, né? Você tem vários níveis de atuação nessa área, você tem que atender vários tipos de pessoas, principalmente as classes menos favorecidas, quem tem pouco dinheiro, mas não adianta você ir para uma discussão, né, mais profunda sobre isso, se você não sabe, por exemplo, quantas moradias faltam na sua cidade. Não só isso, quantas moradias faltam para que faixa de renda. Aliás, citar dados errados é um problema cruel. Muito sério, exato, porque você vai acabar sendo pego no contrapé, você acaba sendo pego, às vezes não é nem de uma desinformação por maldade, mas às vezes é pura desinformação mesmo. Preguiça de pesquisar. Tem em todo lugar, né? Exatamente, doutor Frederico.
inventar dados, né? E muito menos ficar citando dados antigos, ultrapassados, Exato, quando existem, né, na maioria dos casos, números novos. Então, é obrigação do candidato, não é? É obrigação, por exemplo, se o candidato ele vai disputar uma eleição para prefeito, onde acontecem mais debates, é muito importante que ele entenda um pouquinho de administração pública, que ele colete dados com cada uma das secretarias, para ter informação. Aliás, Cláudio, essa é uma pergunta que esses dias me fizeram. Eu queria que você, né, com a sua experiência, ou depois posso falar um pouquinho também. O candidato que é de oposição, ele tem direito de chegar, ele tem o dever, claro, mas ele tem direito a que tipo de informações dentro dos órgãos públicos? Olha, a vantagem hoje é que todas as informações estão disponíveis nos portais de transparência. Óbvio que... Quase, sim, não, eu digo assim, não em todas as prefeituras. Se a gente estiver falando para cidades menores, o doutor Frederico está se errada coçando a prefeitura, ali. então. Sim, mas... Sim, não, claro, com certeza, a prefeitura está errada. Mas o que o candidato, por exemplo, primeiro, se os portais estiverem razoavelmente atualizados, as informações estão todas lá. Basta estudar. Se não estiverem lá, é muito raro uma cidade que não tenha lá seus portais de notícias, seus programas de rádio. Uma pesquisa mais apurada também te traz essas informações. Inclusive de órgãos federais ou estaduais, né? Que Exatamente. São, por exemplo, do próprio IBGE, de vários órgãos, né? Do Ministério referente ao problema que você está procurando dentro do órgão federal, né? A nível não é menos, né? Mas eu não falei menos. A nível D, pelo menos. Tá, menos então. Não, a nível... isso. É porque, por exemplo, há muitos candidatos que têm um relacionamento melhor com o prefeito do dia ou com as equipes, e os prefeitos, inclusive alguns deles, até liberam os secretários para dar aulas para os candidatos, informando, né, os números de cada pasta e tal. Não é tão comum, mas os de bom coração acabam fazendo isso. Agora, quando a oposição não tem acesso a essas informações diretamente com os secretários, ela pode sim usar os portais de transparência que estão cada vez melhores, até porque é uma exigência das leis federais. O de Londrina, por sinal, é um exemplo. Londrina conquistou o primeiro lugar em transparência pública, graças ao trabalho de um jornalista, Alexandre Sanches. Então, em Londrina está tudo mais fácil. Agora, eu queria assim dar uma dica. Por favor, candidato, não passe vergonha, candidato ou candidata. Quando você pegar uma fonte ali no Google, der uma googada, né, para ir atrás de alguma pesquisa sua, cuidado, porque tá lá, Jornal Brasil não sei o quê, Jornal O Fato de Anteontem. Né? Essa é boa! Olha, é um festival de besteiras, então, assim, só vale dado, referendado ou pela grande imprensa, ou por órgãos federais, ou pelos portais de transparência. Mas agora eu vou pedir para o doutor Frederico Reis, que está muito quietinho nesse programa de hoje. Mesmo? Será que acho que vai ter que pagar metade para ele hoje só. Essas pessoas não me deixam falar nesse programa. Eu quero deixar isso claro aqui. Vamos lá, doutor Frederico, você Na disse realidade, que trouxe não é nenhuma dicas. dica, é uma esperança que isso tenha sido só uma vez. A gente discute aqui pré-campanha, o que pode ser feito, não pode pedir voto, não pode voto expresso, nem implicitamente pode pedir voto, não pode fazer aquilo que é proibido na campanha, cuidado com os custos. Você tem as decisões do TSE para fundamentar nessa explicação dos pré-candidatos. Ocorre, Carla e Cláudio, que tem uma representação, eu até vou dar um número para vocês, é a 0600-229-33, que aconteceu uma coisa interessante. Espero que seja um ponto fora da curva essa decisão. Isso diz respeito da motociata do Bolsonaro e depois, logo em seguida, daquele comício que ele fez em 7 de setembro. Aqui não houve pedido expresso de voto, aqui não houve pedido implícito de voto, aqui não houve formas proscritas e nem o custo
não atingiu o limite de custo. Mas mesmo assim ele foi condenado em propaganda antecipada. Em 2022, esse evento. Foi condenado pelo conteúdo da obra. A decisão do TSE, ela se baseou e citou o conteúdo da obra. Isoladamente, nenhuma dessas o conjunto dessas manifestações foi considerado propaganda antecipada, mas o conjunto da obra sim. foi suficiente. E como que a gente pode transportar isso para uma realidade local? Cara, na realidade, nós estamos com esperança que seja um ponto fora da curva. Mas vamos tentar criar um Porque exemplo. a insegurança jurídica é muito grande. Então, você pega um pré-candidato que ele vai dar um discurso aqui, aparece numa visita ali, vai visitar um local ali, entra na rede social para falar. Mobiliza pessoas. De repente, eles vão pegar toda essa manifestação, o conjunto da obra. Mas assim, eu vou entrar nessa conversa. Por exemplo, se a pessoa faz isso, né, o pré-candidato faz isso, e usa como meio de divulgação apenas as redes sociais dele próprio, né, ele não estaria dentro do que a regra permite? Mas, Cláudio, eu acho que, citando esse processo, eu acho que o ex-presidente estava dentro do que as regras permitem. Ele não avançou. Não, porque eu vou discordar pelo seguinte. Quando ele dá de dedo assim, o Cláudio, é porque ele está bravo, tá? Você não estou que bravo. está ouvindo. Mas, por exemplo, quando as motociatas, houve dinheiro público. Por exemplo, o deslocamento do presidente para participar de uma série de... As motociatas não teve dinheiro público. Em razão dele ser presidente, teve dinheiro público. Exatamente. São situações distintas. São coisas distintas, mas, por exemplo, o deslocamento, o custo da operação... Mas são coisas distintas. Não é? Aquilo não foi em razão da motociata, foi em razão do presidente. Geralmente Exato, tinha um evento mas antes. havia a organização já preparada para a chegada do presidente, que ia se resumir e depois você ia desembocar, né, desaguar numa motociata. Você está com um sentimento ruim. Não, eu estou questionando o que a gente deve questionar. O que eu acho que a segurança jurídica, Cláudia, é um dos princípios básicos da eleição. Você tem essas características. O que é pré-campanha? Você não pode isso. Você pegar o conjunto da obra e falar, aqui eu vi pré-campanha, afeta a segurança jurídica e afeta todos os pré-candidatos. Sim. Essa é a dica. Esperando que... A dica, então, para entender, é assim, tente interpretar além da própria lei. É uma esperança que seja um ponto fora da curva e que não vai se repetir. Que eu tinha a obrigação de falar sobre essa decisão que me chamou a atenção. Sim, sim. Porque, na verdade, as motociatas, elas chamaram muita atenção. Muita atenção. Porque não houve uma eventual. Teve uma frequência muito grande. A gente está quase dando dica para fazer motociata, mas prestar atenção, é isso? E outra coisa, não pode andar sem capacete, tá? Sem capacete jamais. É verdade. Capacete... Pois aí, na época, ele fazia questão, inclusive, o presidente Bolsonaro, de ir sem máscara, né? Sem máscara e sem capacete. Não era, na verdade, aquilo foi muito mais uma estratégia de marketing do que uma provocação. Por quê? Se ele estivesse de máscara e de capacete, a imagem dele não ia ser vista, né? Ele ia estar dentro de um capacete. Quando ele deixou de usar o capacete para participar, além da provocação em si, foi uma estratégia para ter visibilidade em todas as mídias. E isso aconteceu. O que nós clamamos aqui pela segurança jurídica. Exato. Só, né? E pela segurança do motociclista, e do pedestre. Principalmente, que o nosso amigo Cláudio Oste é motociclista. Eu quero fazer uma pergunta para o Cláudio Oste agora. Atenção, ouvintes da Rádio Clube 95.7. Atenção! Você que está nos acompanhando pelo YouTube no canal Lugar da Fala. O Cláudio Oste vai nos dar em primeiríssima mão a mudança de secretários que vai acontecer a partir de amanhã cedo na Prefeitura de Londrina. Amanhã cedo, mas eles só vão começar a trabalhar efetivamente na quinta-feira. Sim, mas amanhã já está todo mundo sabendo, é o que interessa, é o que nos interessa. Só para contextualizar, alguns dos secretários que formavam o quadro de trabalho aí do Marcelo Bellinati, do prefeito, deixou a prefeitura, eles deixaram a
prefeitura, estou errando no português aqui, para se candidatar a vereador. Então houve uma mexida grande, né, no quadro. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o secretário de Agricultura, que era o Choucino, ele deixou a prefeitura para se candidatar a vereador. No lugar dele, assume na Agricultura e Abastecimento o João Mendonça, que é vice-prefeito. Ou seja... Ele não vai ser mais candidato? Não, ele não vai mais ser candidato. Olha ele decidiu que não será mais candidato. Tá? No meio ambiente, que ele se recusa a dizer que é meio ambiente, é só ambiente, ele está totalmente não é meio, certo. Né? Entra o jornalista, que é curioso, ele é servidor público, mas é quase que uma república de jornalistas, essa administração do Marcelo Bellinati. É o André Shen. Ele tem 40 anos, ele já é funcionário da SEMA e ele assume até o final do mandato. Também mudança na cultura. O Bernardo Pellegrini, que era o secretário de Cultura, ele deixou a prefeitura para se candidatar também a vereador e assume a Maria de Fátima Beraldo. Olha, ela vai bacana. acumular também com a Secretaria de Diversidade, né? Outro que deixou a prefeitura foi o Marcelo Guido, da Fundação de Esporte, e no lugar dele assumiu o Claudenir Fattori, que já vinha exercendo o cargo e ele fica em definitivo. Na Secretaria da Fazenda, que acho que talvez seja o mais curioso dessas mudanças todas, deixou a Secretaria o João Pérez, que já demonstrou que pode ser sim candidato a prefeito também, pré-candidato a prefeito pelo Cidadania. É para valer a candidatura? Na verdade, o Cidadania está numa federação com o PSDB e o PSDB anuncia sempre um outro candidato que nem está afiliado. Né? Então, talvez ele seja mesmo. Né? E no lugar dele assume o Luiz Nicásio, que ele é servidor de carreira e também vai acumular a função anterior, que é a da Capsmel. E também... outro candidato que está saindo, pré-candidato, é o Bruno Biratã, que ele preside a Coab, e no lugar dele está assumindo o Edmilson Pinheiro Salles, que era diretor financeiro. Isso, né, Carla? Exatamente. Lembrando que no caso do Bruno, ele pode vir a ser candidato, pré-candidato no caso do PL, que a gente não sabe se vai se coligar com o PSD, Thiago Amaral, Ratinho, tá uma confusão toda, e encerrando, né, essas mudanças, por enquanto, porque vai saber, né? Por enquanto, na SESF, no lugar do Péricles Deliberador, que também vai ser candidato a vereador, está assumindo um conhecido já da administração pública, bem conhecido, que é o Leonilson Jaqueta. Ele já foi vice-presidente da Sercontel, já foi secretário em outras administrações. E já foi da SESF também. E já foi da SESF também. Então ele retorna para a SESF, vivo, para tentar terminar esse mandato. Que gracinha essa piada besta. E agora a gente vai encerrar, é isso? Chegamos no limite do limite, porque tem programa de esporte. Opa! Deixa o Cláudio falar sobre esporte. Teremos aqui a narração de Casarinho, Eduardo Casarinho, o dono desse negócio todo. O chefe o que paga nossas contas. Ele narra Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro daqui a alguns minutos.